Primeiro, aleluia, glória a Deus. Isaías 43 e verso de número 1. Vamos ler, nós vamos ler até o versículo de número 7. Aleluia, glória a Deus. 43 de Isaías, verso 1 a 7. Amém, gente? Posso ler? Glória a Deus. Porém agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te redimi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo, e através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama acenderá sobre ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, visto que tu foste precioso aos meus olhos. Tu tens sido honrado e eu tenho te amado. Portanto, darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Eu trarei a tua semente do leste e ajuntar-te-ei do oeste. E eu direi ao norte: entregue, e ao sul: não retenhas. Traze meus filhos de um lugar remoto, e minhas filhas dos confins da terra. Todo o que é chamado pelo meu nome, eu criei para minha glória, e o formei, sim, eu o fiz. Amém? Você pode dizer graças a Deus pela palavra? Glória a Deus. Queridos, aqui o capítulo 43 de Isaías traz uma mensagem poderosa de esperança, traz uma mensagem poderosa de restauração. Aqui é muito lindo o que Deus está falando. Esse texto traz uma mensagem de ativação para o povo. Aqui nós encontramos um lembrete vívido da parte de Deus, do compromisso inabalável que Ele tem com o seu povo. Aqui é Deus relembrando ao seu povo o compromisso, a aliança que Ele tinha. Sabe, e nós vamos nos basear muito nesse capítulo para falar acerca desse tema de restauração. Nós precisamos compreender a profundidade disso e o quanto isso tem a ver também com a nossa vida. Quando nós falamos de restaurar dentro de um contexto bíblico, tem a ver com trazer de volta ao estado original. Biblicamente, o que significaria restaurar? Significa trazer de volta ao estado original. Restaurar, dentro de um conceito bíblico, é diferente do reformar. Reformar é tornar diferente algo que já existe. Mas restaurar é trazer de volta a originalidade. E o Deus a qual nós servimos não é um Deus de reforma, é um Deus de restauração. É um Deus que não muda aquilo que já existe para ficar um pouquinho melhor, mas é um Deus que traz de volta a originalidade através da restauração. E eu creio que é isso que Deus tem para nós nesses dias, para a nossa vida, para a vida da nossa comunidade. Isso está queimando no meu coração. Trazer de volta ao original. É algo com o passar do tempo, ele vai se perdendo, ele vai se desgastando, e ele vai até mesmo perdendo o seu valor. E aí é necessário então uma restauração. Mas uma boa restauração, ela é feita com aquilo que é de original. Ela tem o valor a partir da sua originalidade. Então guarda isso, Deus não vai te reformar nesses dias. Deus não está nos reformando, mas Deus tem sim restauração para a vida daquele que deseja, para a vida daquele que
crer. E aqui também nós vemos acerca do ativar. E o que é ativar? Ativar é tornar ativo. Ativar é como tornar vivo. Não basta restaurar. Quando a gente restaura com um propósito de utilizar. Se volta ao estado original, era para que volte a funcionar como um dia já funcionou. Se volta ao estado original, é para ser como um dia já foi. Então, aquilo que é restaurado agora, então precisa então ser ativado, tornar-se ativo, né? Voltar à funcionalidade. E aqui nós vemos isso acontecendo nesse relato, né? Isaías 43, o profeta Isaías falando ao povo. Hoje nós não somos o Israel de Deus, nós somos a igreja de Deus. Existem semelhanças, mas existem diferenças, né? Nós somos a igreja do Deus vivo. Temos semelhanças ao povo de Israel. Israel é o povo de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Temos semelhanças, mas temos diferença. O povo de Israel nasceu no Antigo Testamento. Nós nascemos no Novo, no Pentecoste a igreja nasceu. E nós somos a igreja de Deus. Como eu disse, temos semelhanças, temos diferenças, mas temos também muitas semelhanças. Mas eu não tenho dúvida que assim como naquele momento o profeta falava ao povo acerca de uma restauração, acerca de uma ativação, acerca de uma transformação, eu creio também que Deus tem para nós como igreja nesses dias, essa restauração, essa ativação, esse mover de Deus transformador. Então nós, a partir do cremos que Deus tem restauração, né, para aquele que talvez perdeu a originalidade, para aquele que talvez perdeu a funcionalidade, né? Não é sobre estar, é sobre como estamos. Não é sobre apenas estar presente, mas é o que a nossa vida representa hoje dentro do cristianismo. Então nós vamos entender como Deus restaura. Quantos creem que Deus restaura? Aleluia, glória a Deus. Deus é perito em restaurar. Deus é perito em transformar. Então aqui nós já encontramos algo poderoso. O verso 1 diz: porém agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel. Aleluia. Só que já tem muita coisa poderosa para nós compreendermos como Deus restaura. Talvez nessa noite, até exteriormente, a gente tem a habilidade de parecer que não precisamos de restauração exteriormente. A gente tem a habilidade de manter uma aparência exterior. O mundo moderno é perito nisso, né? Em manter uma aparência exterior. E muitas vezes olhando do lado de fora a gente fala, não tem nada que restaurar, olha, tá, que é só alegria. Mas Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece como estamos do lado de dentro, Deus vê aquilo que ninguém mais vê. Então entenda, se alguém aqui sabe da restauração que precisamos, esse alguém é Deus, que tudo vê, que tudo sabe, que conhece todas as coisas. E aqui no verso 1 a gente já vê como Deus opera essa restauração. E como Deus nos restaura? Primeiro, nos relembrando a quem nós pertencemos, nos fazendo lembrar propriedade de quem nós somos. O que o profeta está fazendo ali? Uma declaração poderosa. Ele está falando ali a Jacó, ele está falando ao povo de Deus, ele está falando ao Israel, e Deus hoje fala conosco como igreja. Ele está dizendo: olha, Israel, Jacó, eu te formei, eu te criei. Será que você consegue entender o poder dessa declaração? Deus te criou, Deus te formou. Você é criação de Deus, você foi formado por Deus, nós fomos formados. E ele não para, e ele diz: mas eu também te redimi, eu te formei, eu te gerei, eu te criei e eu te redimi. Você é criação de Deus,
você foi formado por Deus, e esse redimir, porque ele também diz, esse redimir faz atribuição à salvação, esse redimir faz atribuição à redenção. Mais do que isso, né? É um sinal o quê? De intimidade, é um sinal de pertencimento. Redimir é resgatar. É resgatar. Você foi criado, você foi formado, você foi resgatado por Deus. Nós somos redimidos por Deus, aleluia. E aí ele ainda vai além, porque ele diz: e eu te chamei pelo nome. Queridos, a gente só chama pelo nome quem a gente conhece. A gente só chama pelo nome quem a gente tem intimidade. A gente só chama pelo nome quem a gente tem relacionamento, aleluia. E quando se fala referente a Deus, e esse assunto, eu não tenho dúvida do desejo de Deus de ter esse relacionamento. Eu não tenho dúvida do anseio de Deus de se relacionar com o seu povo. Mas aí você pode estar me ouvindo dizer tudo isso, e aí você pode dizer: ah, pastor, mas você está falando tudo isso, mas esse aí é o profeta falando a Israel. Então tá bom, então eu vou colocar o apóstolo para falar à igreja. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro capítulo 2 e verso 9. 1 de Pedro capítulo 2 e versículo de número 9. Aleluia. Quem é a igreja da glória a Deus? Aleluia. 1 de Pedro capítulo 2 e verso de número 9. Graças a Deus, Deus é bom, glorificado seja teu nome, Senhor. Nós te adoramos, te exaltamos, te bendizemos. O Senhor é santo, poderoso. 1 Pedro capítulo 2 e verso 9 diz assim: mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar. Meu Deus, olha a restauração acontecendo, olha a restauração entrando, olha a restauração nos tocando. Não, eu não sei, eu tenho dúvida, eu estou aqui parado, eu acho que eu não valho nada, minha vida não tem sentido, né? Muitas vezes a gente está como aquele objeto obsoleto, que um dia no passado já teve utilidade, mas de tanto ser usado foi se desgastando, perdendo valor, perdendo a utilidade, e aí a gente chega num ponto que diz: acho que não tem mais atividade para mim, acho que não faz mais sentido. E aí o Senhor está dizendo: olha, mas vocês são uma geração escolhida, mas vocês são um sacerdócio real, mas vocês são um povo santo, um povo peculiar, uma nação santa, aleluia. Olha que lindo isso. Deus restaurando, para quê? Deus restaurando para ativar. Deus dizendo porque assim como Deus fala através do profeta à nação, dizendo: olha, eu te formei, ô Jacó, eu te formei, eu te criei, eu te redimi, você é meu, eu te chamei pelo nome. E aí depois ele vai dizer o propósito. Aqui em 1 Pedro está dizendo aqui: olha, vocês, a igreja, vocês são a geração eleita, vocês são o sacerdócio real, vocês são a nação santa, vocês são o povo peculiar. Para quê? Para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que nós encontramos aqui? Restauração e ativação. Olha, você não é mais quem você era antes. Agora você é uma geração escolhida. Agora você é um povo santo, um povo peculiar. Agora você é um sacerdócio real. E para que tudo isso? Para você anunciar os louvores. Quem é que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Deus. Olha só que lindo.
Por que é que às vezes a gente vem para um culto esperando algo acontecer, a gente ser tocado, uma música nos sensibilizar, tocar uma música que a gente gosta para a gente louvar? Não, ele está dizendo, o motivo de louvor é porque vocês são uma geração escolhida, porque vocês são um sacerdócio real, porque vocês são um povo peculiar, e vocês estão aí para quê? Para louvar, para anunciar louvores. Para quem? Para um pastor, para um líder, para uma igreja? Não, para aquele que verdadeiramente nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente não precisa esperar nada acontecer para louvar. A gente não precisa esperar sentir nada, né? Porque a gente louva pelo que entendeu. A gente louva por aquilo que recebeu de Deus, né? Então Deus nos criou. Diga glória a Deus. Deus nos criou. Deus nos formou, Deus nos redimiu, chamou pelo nome, nós somos dele. Você é de Deus, você é de Deus, você é de Deus. Vou falar mais uma vez para você realmente ficar convicto: você é de Deus, você pertence a Deus, aleluia. E aí, por que de tudo isso? Ele diz: não temas. Depois de falar a Israel, dizer: olha, eu te formei, eu te criei, eu te redimi, te chamei pelo nome, você é meu, não temas. Então saber que somos de Deus, que fomos criados por Deus, gerados em Deus, que fomos redimidos, porque fomos redimidos, fomos resgatados, resgatados do mundo, resgatados do pecado, resgatados das trevas, né? Isso tudo aconteceu com a gente. E aí ele está dizendo: e agora o que você faz? Você não tenha medo, não temas. Tudo isso aqui que a gente falou deveria gerar em nós temor. Saber que eu pertenço a Deus, temor. Saber que Deus me criou, temor santo. Saber que Deus me formou, temor, temor santo. Saber que Deus nos resgatou, temor e temor santo. Tudo isso deve gerar temor a Deus, mas não medo da vida. Tudo isso é para gerar temor ao Senhor, e temor é diferente de medo. Temor é respeito, temor é honra, temor é reverência, temor é entrega. Tudo isso nós temos que ter a Deus. Essas palavras são na restauração para quê? Para gerar em nós temor do Senhor, e para que não tenhamos medo da vida. Será que nenhum de nós é daqueles que fica pensando amanhã? Eu me lembro que antes de me converter, queridos, perto da minha conversão, quando ia chegando à noite, eu ia entrando ao mesmo tempo em que eu ficava agradecido, eu entrava em pânico. Como assim, pastor? Porque eu ficava grato porque um dia acabou e não acabou da pior forma, mas eu já começava a me preocupar com o dia seguinte que ia nascer. E às vezes eu falava: era bom que nem nascesse, era bom que nem começasse. Mas isso foi antes da restauração, porque agora, depois da restauração, a minha maior alegria é ver o sol brilhando que o papai mandou para o nosso dia. É poder dizer: mais um dia que o Senhor nos deu, aleluia. Nunca mais eu senti medo do dia seguinte, nunca mais, pelo contrário, eu quero viver todo dia. Quantas vezes a gente não vive assim? Amanhã, outro dia. Não tenho medo do amanhã, não tenho medo do que vai vir, não tenho medo da vida. Eu tenho temor a Deus, porque eu sei que eu sou dele, eu sei quem eu sou. Quantos sabem aí da glória a Deus? Aleluia. Então entenda isso, como Deus nos restaura, fazendo-nos lembrar a quem pertencemos. Pertencemos ao Senhor, criação dele, formação dele, redimido nele, resgatado nele, para honra, glória e louvor do seu nome. Segundo, olha que lindo, verso 2: quando tu passares através das águas, elas não te afogarão. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Aleluia. E quando eu estarei contigo, diz ele, quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem chama acenderá sobre ti. Aleluia. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu não sei se você consegue entender aqui a segunda parte desse processo. Se na primeira parte Deus nos relembra de quem somos, a quem pertencemos, e na verdade o nosso valor, o valor das coisas muitas vezes está mais ligado a quem pertence do que de fato quem é. Tem coisas que para um vale muito,
e para outro não vale nada. Então existem coisas que ganham valor a quem pertence. Tem gente que tem coisas que você fala, eu te dou todo o dinheiro do mundo, ela fala, não vendo. Isso aqui não tem preço. Isso aqui para mim vale mais do que o mundo todo. Isso aqui vale mais do que a vida toda. Então esse primeiro estágio é o senso de pertencimento. E no segundo, aqui o que é que Deus está mostrando? Aqui Ele está fazendo relatos que simbolizam dificuldades. Aqui Ele está fazendo relatos que simbolizam momentos de desafios, momentos difíceis. E eu acho lindo, porque o profeta não disse ao povo, olha, se passares, mas ele disse, quando passares. Ele não disse, se passares pelas águas, ele diz, quando passares. Ele não diz, se passares pelo fogo, mas ele diz, quando passar pelo fogo. E isso tem a ver com o indicativo, de tempo que vai passar. Não é acerca de talvez passe, não, vai passar. Quando? Indicativo, olha, quando você passar, lembra. E o que ele está dizendo ali? Ele está fazendo um relato que simbolizam adversidades. Mas para quê? Para nos fazer entender que a presença dele é maior e mais forte do que qualquer dificuldade. A presença dele é maior e mais forte do que qualquer problema ou adversidade. Ele está dizendo, você vai passar, mas quando passar, eu estarei contigo. Quando você entende que é meu, que eu te formei, que eu te gerei, que você é sacerdócio real, que você é nação santa, que você é nação peculiar, povo santo. Quando você entende isso, você vai passar pela dificuldade. Mas maior do que essa dificuldade, Deus está dizendo, é a minha presença com você. Mais forte do que essa dificuldade é a minha presença. Sabe, aqui está falando de indicativo disso que eles iam passar. E eu acho lindo, porque pensa comigo, irmão. Você tem noção do Deus a qual você pertence? Você tem noção a qual Deus que você serve? Porque ele está dizendo assim, olha, quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Eu não sei se você entende isso. Olha, quando você passar pelos rios, esses rios não vão te submergir. O que é que acontece? Quando uma pessoa, e ele está falando passar, porque eu posso entrar numa água na beira, mas ele está falando passar, quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando uma pessoa passa pela água, ela ou não sabe nadar, ou ela não tem força suficiente, ela corre o risco de morrer afogado. Ela corre o risco de perder a vida. Mas o que o Senhor está dizendo? Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema se chama falta de memória, ou melhor, falta de memória para aquilo que importa, porque a gente é bom para guardar o que não importa, a gente é bom para deixar arquivado na mente e no coração aquilo que já deveria ter sido deletado faz tempo, mas aquilo que nós deveríamos lembrar, nós temos dificuldade, porque eu não sei você, mas quando eu escuto o profeta dizendo para o povo assim, olha, quando vocês passarem pelas águas, elas não vão te afogar, o meu HD já corre lá atrás e diz, Deus tem experiência nisso, porque eu me lembro de um povo que parou diante de um mar, e o mar não os impediu de atravessar, eles atravessaram, e mais do que atravessaram, sem nenhum deles morrer afogado, sem nenhum deles ser submergido por essas águas. Mas às vezes a gente tem memória curta, e a gente acha que o problema e a dificuldade que a gente está vivendo é maior do que o Deus que a gente serve. Eu tenho aqui um currículo cheio de experiências para te provar que não. O seu problema não é maior do que o Deus que você serve. A sua dificuldade não é mais forte do que o Deus que você serve. Você crê nisso? Coisa linda. E aí o profeta está falando ao povo e dizendo, olha, só que não é só isso. Vamos para o contraponto. Não é só água. Quando você passar pelo fogo, quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar.
Quando você passar pelo fogo, não, olha que lindo, ele diz mais: nem a chama acenderá sobre ti. Você passa pelo fogo, mas o fogo não te toca. Ele não estava dizendo isso para o povo de Israel? Se passares pelo fogo, nem a chama acende. Essa semana a gente começa a entrar em umas crises, né? Na crise não é nem meia idade, acho que já é crise da idade inteira. Nós temos lá em casa, a gente faz o café naquela chaleira elétrica. Sei, acho que minha esposa gostou. Um dia estragou a outra, ela começou a usar aquela, gostou, né? E acabou economizando gás e parece que é mais rápido e a gente usa. E como normalmente sou eu que acordo antes, o Mateus saiu já para trabalhar, já fui levar a Rebeca, eu volto e vou fazer o café. E a gente tem o costume de deixar a chaleira em cima do fogão, em cima da boca do fogão. E eu falei, vou adiantar o café. É o que eu fiz. Botei água na chaleira elétrica e acendi a boca do fogão. O que aconteceu? A chaleira elétrica começou a pegar fogo, porque nada é capaz de permanecer intacto no meio do fogo. Mas Deus está dizendo a Israel: quando você passar pelo fogo, a chama não acenderá sobre você, a chama não vai te tocar. E aí que lindo, porque se temos o know-how da água, temos o know-how do fogo. Isso me remete, né, a Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aonde? No meio do fogo. Que fazendo? Passando no fogo sem ser tocado pelo fogo, andando no fogo sem ser queimado pelo fogo, porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós somos dele. Esse é o Deus que nos formou, que nos criou. Mas às vezes a gente fala, mas esse meu problema não faz sentido para Deus. Verdadeiramente o teu problema não faz sentido para Deus. O que faz sentido é a tua vida. É a tua vida que faz sentido. Deus usa o problema para alinhar a nossa vida nele. Deus permite a situação para nos levar a esse lugar de restauração, levar a esse lugar de dizer, eu preciso de uma lanternagem, eu preciso da restauração completa, eu preciso ser restaurado. Sabe, um soldado que mais compromete seu exército é aquele que está todo ferido, mas não aceita ser tratado. É aquele que está todo ferido pelos ataques do inimigo, mas está dizendo, não, eu estou aqui, conta comigo. Não dá, não consegue nem cuidar de si mesmo, quem dirá do soldado do lado. Mas Deus tem restauração para o seu povo. Deus tem restauração para a sua igreja. Deus tem restauração para as nossas vidas. Aleluia. Sabe, olha o que ele está dizendo. O que acontece no fogo? No fogo tem risco de se queimar. No fogo alguém pode morrer carbonizado. O fogo vai depender da intensidade, da força do fogo. Mas Deus está dizendo assim, olha, quanto à água, quanto ao fogo, sabe qual é o maior problema? Não é a existência da água. Sabe qual é o maior problema? Não é a existência do fogo. Sabe qual é o maior problema? A ausência da presença de Deus. Que ele está dizendo, se passar pela água, eu estou contigo. Se passar pelo fogo, eu estarei com você. Então, a questão não é se você tem problema, a questão é a presença de Deus estar com você. Você entendeu que você é dele? Formado, gerado, criado, chamado pelo nome, redimido, resgatado para louvor, glória do nome dele. Então no problema, você já não olha mais para o problema, você já não se ocupa com você não se preocupa com o problema, você se ocupa com a presença. Nós vamos nos ocupar com a presença, e quanto mais eu me ocupo com a presença, menos o problema me afeta, menos o problema nos afeta. Será que não são nesses exatos momentos em que nós deveríamos crer mais ainda, por não estar restaurado? É o momento que a gente tem aquilo que ele disse para não ter. Não tenha medo. Por que a gente se abala no meio do fogo? Por que a gente se abala no meio da água? Você está entendendo? Estou falando de problemas, dificuldades e adversidades. Por que a gente tem medo? Só existe medo onde falta fé. O medo é contrário da fé. O medo é contrário da fé.
O justo vive pela fé. Fé é o que eu não vejo, mas o que eu creio. Irmão, hoje é fácil dizer, olha, Deus está falando que se você passar pelas águas, Ele vai te... E a gente fala, Ele fez isso no Mar Vermelho. Mas por que o meu problema é mais difícil de entender? Porque às vezes a gente não encontra aqui um relato igualzinho à situação que nós estamos vivendo. Talvez não encontramos porque eles não fizeram o que nós fizemos para viver o que vivemos. E aí por isso talvez não tenha relato. Mas quando Deus fala de água e fogo, Ele está falando de problemas, adversidades, dificuldades. E aí você está me dizendo, mas mais uma vez, pastor, você está falando de Israel. Pois bem, então Jesus falou para você, igreja dele, igreja do Senhor, aleluia. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que um vencedor merece? O que um vencedor como Jesus merece? Aleluia, glória a Deus. Eu estou andando nessa fé. O meu Jesus já venceu. E a Bíblia chama você do quê? Quando você... mais que vencedor. Só que andar como mais que vencedor é pela fé, irmão. Porque tem dia que a gente está apanhando, a gente, né, está ali levando e está dizendo assim, mas como assim? O problema é real. O problema existe, o problema está aí, mas eu sou mais que vencedor, porque eu sei a presença que me acompanha, eu sei quem tem me sustentado para que esse problema não me derrube. Não é quanto você, não tem aquela frase que diz, não tem a ver com quanto bate, tem a ver com quanto aguenta apanhar. Quem entendeu quem Deus é, que formou, gerou, criou, resgatou, chamou pelo nome, aleluia! Está apanhando, mas tem alguém sustentando, tem alguém mantendo de pé. Talvez tem gente olhando dizendo, como é que aguenta de pé? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É saber quem nos sustenta, saber que somos dele. Então ele está trazendo isso. Então entenda, primeiro processo da restauração, relembrarmos a quem pertencemos. Pertencemos ao Senhor, pertencemos a Deus. Ele nos criou, Ele nos formou. Sabe o que a gente faz, irmão? Naturalmente, quando você vai em algum lugar, as pessoas vão em um restaurante ou vão em algum lugar. Hoje com o Google, né, com o advento da tecnologia, da internet, as pessoas pesquisam os lugares para saber quantas estrelinhas ganhou. Aquele que nasceu de novo tem em si o Espírito Santo de Deus. Aquele que pertence a Deus tem a direção de Deus. O que dita, o que dá direção já não é mais o mundo, não é mais as coisas da terra. Por isso que a gente tem dificuldade de viver as coisas do céu, porque a gente se apega tanto ao que é da terra que a gente tem dificuldade de viver a cultura do céu. O reino do céu não vai vir, o reino do céu já veio, já está. Existem textos que dizem, vai vir, tem reino de que... Aonde está o reino de Deus? Aonde o rei está. O rei não está no mundo, mas o rei já está em mim, o rei já está em você, o rei já habita em nós. E se o rei está, eu já não vivo mais a cultura do mundo, agora eu vivo a cultura do reino, a cultura do céu. Então o primeiro passo, ele nos lembra a quem nós pertencemos. Chacoalha o irmão, diz a ele, você pertence a Deus. Você pertence a Deus, aleluia. Você pertence ao Senhor. Segundo, nos trazendo, né, aí relembrando, testificando, nos fazendo entender que maior do que os problemas é a presença dele na nossa vida, daquele que é seu, daquele que foi redimido, daquele que foi chamado pelo nome. E terceiro, olha o verso 4. Verso 4, eu vou ler, verso 4. Visto que tu foste precioso aos meus olhos, tu tens sido honrado e eu tenho te amado. Portanto darei homens por ti e povos pela tua vida. Qual é a terceira parte dessa restauração, querido? É descobrir o valor da FIP. É descobrir o valor que nós temos. Pastor, mas para as pessoas eu não valho nada, para o mundo eu não valho nada, às vezes até para a minha família eu não estou valendo nada.
Talvez, né, até para os meus irmãos eu não estou valendo nada. Mas olha aqui o que ele está dizendo, verso 4: visto que tu foste precioso aos meus olhos. Precioso é algo de valor, irmão. Só que sabe qual é? Talvez porque nós entramos em crise, porque para alguns de nós não basta ser precioso para Deus. A gente troca, mas eu queria que os irmãos, que as pessoas, que o mundo me visse como precioso. Oh, precioso. Lembrou, né? Pegou, né? Precioso. Nós somos preciosos para Deus. Deus está dizendo: você tem valor, você é precioso. Sabe por que é que hoje os psicólogos estão cheios? Porque pessoas se acham carentes, não sabem quem são. E aí nós estamos dizendo aqui: você é de Deus, criado por Deus, formado por Deus, gerado por Deus, chamado pelo nome. Aleluia, Ele está com você no meio da dificuldade, Ele está presente. Está entendendo? Muitas vezes o nosso problema é linkar dificuldade com presença de Deus. A gente acha incoerente por aquilo que se ouve do mundo, não pelo que se ouve da Bíblia. Porque a Bíblia está cheia de adversidades, a Bíblia está cheia de lutas, de dificuldades. Mas sabe o que eu acho lindo? Que no meio do seu povo, Ele está no meio. É só os crentes da geração Z que diz: problema e Deus não combina. É no problema que Deus mostra o valor que a gente tem. É no problema que Deus restaura as áreas que a gente não quer deixar. É no problema que Deus vai nos ativar para aquilo que Ele tem de maior e melhor. Então olha só, agora Ele está ali fazendo o quê? Fazendo o povo de Israel entender o valor que tem nele. Fazendo entender o valor, a estima que eles tinham diante de Deus. E é tão lindo porque ele diz assim, né? Darei homens por ti e povos pela tua vida. Às vezes a gente não entende o valor que Deus paga. Deus está dizendo para Israel: eu vou dar homens pela tua vida. Aí a minha pergunta é: Ele já não tinha dado? Você está entendendo como nós, como igreja de Deus, temos a tendência de esquecer o que Deus faz? Por que a gente precisa ser restaurado? Porque a gente esquece daquilo que Deus já fez. Tanta coisa, irmão. Quanta coisa Deus já fez hoje e você já não lembra mais. Quanta coisa Deus fez nessa semana e a gente esquece. Porque a gente está tão focado no problema que a gente esquece de todo o mais que Ele está fazendo. E aí Ele está dizendo assim para Israel: olha, você é tão precioso para mim que eu vou dar homens por vocês. Deus deu o Egito por Israel. Lembra? O povo passa pelas águas sem se afogar, mas os egípcios não. Os inimigos de Deus não passaram, eles se afogaram. E aí você pensa Deus dizendo: eu quero acabar com esse povo? Não, pelo meu povo eu entrego esses vão morrer. Olha o que Ele está fazendo. Ele está falando de algo que vai fazer, mas de algo que Ele já havia feito. Tem alguém que pode dar glória a Deus por aquilo que Deus já fez na tua vida? Pode dar glória a Deus por aquilo que Deus já fez na tua casa, por aquilo que Ele já fez na tua família? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Glórias ao nosso Deus, aleluia. Pastor, mas mais uma vez é Deus falando com Israel. Tá bom, João 3,16. Deus não deu por você inimigos. Deus não deu por nós inimigos. Deus não deu por nós egípcios. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por você, Deus deu seu Filho. Por você, por nós, Deus deu o seu Filho unigênito. Aleluia. Olha que demonstração que isso demonstra, irmão. Valor. Está demonstrando que você tem valor. Quando você pensar, eu não tenho valor, lembra que eu falei, você tem valor por quem você pertence. Eu sou de Deus. E não é para a gente ficar orgulhoso, soberbo, não é isso. É para a gente se valorizar.
Quando você entende quem você é para Deus, você não depende de uma palavra de valorização dos lados, de uma palavra de aprovação de alguém, você não depende de um elogio, você não depende de ninguém te motivando. Não, olha como, não, eu sei onde está meu valor, eu pertenço a Deus, eu sei onde está meu valor. Deus comprou a minha vida com a vida de Jesus. Deus pagou pela minha vida, pela nossa vida, pela sua vida, com a vida de Jesus. Quando você disser minha vida não vale nada, o que é que você está dizendo? Se para comprar o meu carro eu usei um dinheiro e eu digo assim, esse carro não vale nada, eu estou dizendo o dinheiro que eu dei para ele não valia nada. Deus nos comprou com o melhor do céu. Deus nos comprou com o seu tudo, com Jesus, com o Filho, o primeiro Filho, o unigênito, Filho único, aleluia. Romanos capítulo 5 e verso 8, olha o que diz: mas Deus demonstra o seu amor para conosco. Eu não tenho dúvida da demonstração do amor de Deus pela vida da igreja, pela vida do Israel, pela vida do povo. Mas eu às vezes tenho dúvida do nosso amor por Ele. O amor de Deus não se questiona, é inquestionável. Mas e o nosso amor por Ele? Dá para confiar? Olha a prova e a manifestação do amor de Deus, porque Paulo diz em Romanos 5,8: Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Deus queria que o mundo fosse pecador? Não, nunca quis. Mas Ele não esperou que o mundo mudasse para amar. Ele não esperou que eles fizessem algo para que Ele correspondesse. Deus amou de tal maneira que deu. E nós? Será que o nosso amor é imutável? Eu amo a Deus quando Ele faz, mas eu também amo a Deus quando Ele não faz. Eu amo a Deus quando Ele dá, mas eu também amo a Deus quando Ele tira. Eu amo a Deus quando Ele me responde, mas eu também amo a Deus quando Ele permanece em silêncio. Porque Ele amou antes de nós correspondermos. E nós? Será que o nosso amor não é oscilante? Será que o nosso amor não é inconstante? Será que o nosso amor não é variável? Sabe, eu pergunto de todo o meu coração: você gostaria de ser servido por Deus na mesma medida e proporção que você serve a Deus? Você gostaria de receber da parte do Senhor com a mesma fidelidade que você entrega ao Senhor? Você gostaria de receber com a mesma veracidade do Senhor, com a mesma medida que você vive para Ele? Sabe, Ele não esperou. Amou quando ainda éramos pecadores. Não tínhamos escolha. O que Ele está ali, antes de Jesus não tinha o que fazer, era o sacrifício lá, lembra do cordeiro? Mas agora Ele está dizendo, agora em Jesus, a redenção, eu redimi, eu resgatei, eu paguei o preço do resgate. Agora você só continua escravo no mundo do pecado, refém, né? Refém do mundo e do pecado se quiser, porque o resgate já foi pago. Você já foi redimido. Só que não tem ninguém que entenda que foi redimido e que continue no cativeiro. Não existe ninguém que entendeu, olha, pagou sua... Olha, lembra que o sequestrador estava pedindo? Alguém pagou o resgate. O resgate foi pago. Você está em liberdade. Quem é que ficaria dentro do cativeiro, mesmo sabendo que o resgate foi pago? Quem amasse mais o cativeiro do que aquele que o resgatou. Quem tivesse mais apreço pelo cativeiro e as práticas do cativeiro do que pela obra daquele que o resgatou. Mas nós fomos resgatados e entendemos isso, e o cativeiro não é mais o nosso lugar. O mundo, o pecado. Então Ele nos faz entender isso, Ele traz sobre nós a consciência do valor. Vamos relembrar? Processo de restauração de Deus, propriedade. Senso de propriedade, somos dele. Segundo, nos fazendo entender que maior e mais poderoso é a presença dele do que todo e qualquer problema. Irmão, eu não sei se você acredita,
mas eu vou dizer sem medo de errar: o teu problema tem fim, mas Deus não. O teu problema não é eterno, mas o nosso Deus é. Na eternidade você não vai poder mostrar o teu problema, porque ele acabou, mas você vai ver o teu Jesus, e ele vai dizer: eu não acredito que aquilo que era temporário, passageiro, aquilo que não iria perseverar. E quando a gente fala assim, irmãos, não estamos desmerecendo o problema de ninguém, todo mundo tem problema, tem gente que tem mais problema do que você acredite, tem problema mais sério. A única coisa que eu não estou desmerecendo o problema, estou dizendo que é um Deus maior e poderoso, estou apontando para Deus. É isso que, sabe, quando você observa que algo, tem algo que sozinho pode ser grande, não é? Esse copo sozinho ele pode parecer grande, mas se a Simone trouxer a garrafa dela aqui perto, ele já ficou pequeno. Só que se eu ficar focando aqui nesse copo, parece que ele é gigantesco. Agora, como que Deus está dizendo, né, no segundo processo de restauração? Eu sou maior do que o teu problema, a minha presença é mais importante. Deixa eu te dizer, sem a presença de Deus, até problema pequeno te derruba. Sem a presença de Deus, até problema insignificante nos abate. Mas com Ele, como diz Davi, eu salto muralhas, eu enfrento inimigos, sabe, eu enfrento exércitos. Então ele nos faz entender que a presença dele é maior e mais importante que qualquer problema ou dificuldade. Ele nos faz entender o valor que temos nele. Mas para o mundo eu não tenho valor, talvez para o meu pai, para minha mãe, para minha família, para os meus irmãos, mas ele está dizendo: aos meus olhos você é precioso. Agora a pergunta é: aos olhos de quem você está focando? Aos olhos de quem você está procurando, né? Deus está dizendo: aos meus olhos o meu povo é precioso. E quarto, verso 5: não temas, porque eu estou contigo, eu trarei a tua semente do leste e ajuntar-te-ei do oeste. Qual o valor a presença de Deus tem para você, irmãos? De verdade mesmo. Uma presença que tem valor a gente não menospreza, uma presença que tem valor a gente não esquece. E olhe como é importante, porque Deus está falando ali, ele está relembrando o que ele já falou no versículo 3, 4. Eu estou presente, não temas. Qual é a razão para você não temer? Porque o problema vai acabar? Não, porque eu estou contigo. Você está vendo como o nosso Deus é justo, reto, íntegro, verdadeiro? Porque Ele não faz firula. Olha, não temas, porque quem sabe o problema acabe. Não temas, porque eu sou contigo. Lembra do Jairo? Por que Jairo não... Jesus diz: não temas. Jesus não fala assim: Jairo, não tema, porque eu vou resolver teu problema, filho. Fique em paz, vai dar tudo certo, eu vou fazer tudo o que você quer. Não, Jairo, não temas, somente creia. Mas Jesus fala o que vai fazer? Jesus falou para Jairo o que iria fazer? Marcos capítulo 5, sim ou não? Não. Então ele está mandando Jairo crer no quê? Se ele não fala o que vai fazer e fala: tão somente creia, ele não está falando para crer em algo que vai ser feito. Ele está dizendo para Jairo: creia em mim, creia na minha presença, creia naquele que está do teu lado, creia naquele que caminha com você. A gente quer crer quando Deus falar algo, e aí a gente fica atrás de profecia, atrás de firula, porque a gente quer ouvir uma palavra, e se ouve e a palavra não se cumpre, e você ainda quer culpar Deus. Por isso que Deus só fala aquilo que Ele cumpre. Pega, essa é grátis. Deus só fala aquilo que Ele cumpre. Tem gente cumprindo, cumprimento da parte de Deus, aquilo que Deus não prometeu. Quando a gente não conhece a voz do papai, qualquer voz nos confunde. Ele está dizendo, né? Então eu estarei contigo. E aí ele está dizendo algo tão lindo ali na sequência, que ele, depois de reafirmar a presença, ele fala sobre juntar as sementes de Israel, ou seja, os descendentes que estariam espalhados por toda a terra. Ele está dizendo: eu estarei contigo e eu vou juntar a semente, os que estão espalhados. Mas e hoje? De que forma Deus
junta as sementes espalhadas. Você acredita que a igreja tem sementes espalhadas por aí? Eu acredito, irmão. Eu às vezes vejo uns não crentes que eu digo assim, esse aí, quando se converter, meu irmão, vai ser melhor do que muito crente. Tem gente que ainda não sabe que já é, porque são sementes espalhadas. E aí a pergunta é, como Deus junta essa semente da igreja? Porque Ele está falando para Israel, eu vou juntar, eu vou trazer, né? Mas como Deus hoje junta a semente? E aqui, irmão, aqui, que está o segredo para nós andarmos debaixo desse não temas. Porque olha tudo que ele está fazendo, a gente não entende, a gente às vezes não valoriza, né? Você gosta quando fala, use, não, agora põe a roupa de festa e vai para a festa, aí vocês gostam, né? Aleluia. Só que a minha versão diz assim, roupa branca, vestes brancas e que não falte o óleo do unguento. Aleluia. Por isso a versão às vezes é importante a gente observar. Mas faz festa, irmão. Faz festa. Vestes brancas, festa. Azeite, festa. Mas aí ele está falando assim, não temas. Por que não temas? E ele vai dizer, porque a água não te afoga, o fogo não te queima, porque eu sou com você. Eu estarei com você, e o que está espalhado, eu junto. Às vezes a gente, ao invés de... Posso te dar um conselho? Talvez hoje você tenha uma escolha do que fazer, e você possa fazer só uma coisa, porque normalmente, eu não sei onde que eu fui agora tão longe, né? A gente só consegue fazer uma coisa de cada vez, certo? E hoje você tem que escolher, será que eu ajunto, ou será que eu permito Deus me restaurar? A gente muitas vezes está ocupado para ser restaurado, porque está querendo ajuntar aquilo que na verdade quem ajunta é Deus. Mas Ele está dizendo, ó, eu sou contigo, não temas, eu estou contigo e eu trarei, e Ele diz a tua semente, não é semente dos outros, está falando para o povo, eu trarei a tua semente do leste, e ajuntar-te-ei do oeste. Irmão, hoje para no estágio de dizer, Deus me restaura. Eu aceito. Por falta de restauração, às vezes a gente está mais espalhando semente do que ajuntando. Não, eu não tenho tempo de ser restaurado, porque eu preciso salvar. Não, quem salva é Jesus. A gente só anuncia quem já salvou. Esse é o problema muitas vezes da igreja. A igreja quer salvar. A igreja não salva, quem salva é Jesus. Jesus salva. E aí às vezes a gente está querendo juntar a semente que Deus está falando, olha, quando você passa pelo processo de entender a quem pertence, entender que eu sou maior que o problema, entender o valor que você tem, quando você passa por esse processo todo, quem ajunta a semente agora sou eu, é Deus. E como é que Deus faz isso na vida da igreja? Irmão, primeiro, Romanos 12:2. Lembra que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, não vos amoldei ao padrão desse mundo. O não amoldeia é o que? Não toma a forma do mundo. Por que é que Deus tem que muitas vezes nos restaurar? Porque a gente pegou uma forminha que não devia. E aí Deus precisa trazer a originalidade. Não vos amoldei ao padrão desse mundo. Antes, sejais transformados pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não tenho certeza das vontades de Deus, mas de uma delas eu tenho, que nós sejamos semelhantes a Jesus, que nós vivamos a semelhança de Jesus, E aí, ele está dizendo ali no texto, ele não diz assim, eu vou trazer de volta. Ele diz, eu vou trazer a semente. Vou trazer a semente que se espalhou. Vou trazer a sua semente que está ao leste. E vou juntar ao oeste. E sabe onde eu vejo isso na vida da igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e verso de número 46. E ele diz, e eles perseverando diariamente em comum acordo no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. Atos 2 é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, é o nascer da igreja, é a igreja primitiva nascendo. E o que é que está havendo ali? Uma restauração, uma mudança de mentalidade. O que é que está havendo ali agora? Agora eles vivem em comum acordo, agora eles têm comunhão, agora eles partem o pão de casa em casa, agora eles estão comendo o seu alimento com alegria e singeleza de coração. Como? Louvando a Deus. E a Bíblia diz, e tendo o favor de todo o povo. Pastor, e a semente onde está? No restante. E o verso diz, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Quem juntava a semente? Nós temos que trazer a semente. Salvar, não, você tem que deixar ser restaurado, transformado, não pegar a forma do mundo, viver, irmão, se eles viviam diariamente em comunhão, no templo, nas casas, no partir do pão, nas orações, quando eles eram crentes? Todo dia. O nosso problema é que a gente aprendeu a ser crente quarta e domingo, 2 horas da quarta e 2 horas do domingo, e aí as sementes lá fora estão dizendo assim, que crente é você que está querendo juntar a semente. Sejais transformados, sejais restaurados, sejais renovados, que quem junta a semente é o Senhor. Está entendendo? Experimenta entrar na cabine de restauração e deixa daqui uns dias, se olhar lá para aquela porta lá atrás e me dizer depois, tá bom? Porque eu creio, porque eu tenho fé, eu vivo pela fé, irmão, eu vivo pela fé, eu creio na Bíblia de capa a capa, e não estou falando de soberba e de orgulho, não, estou falando de dependência, porque eu sou miserável, pequenino, mas quando eu entendo o valor que tenho nele, e aí você vai olhar um dia e dizer, olha lá, o pastor falou que um dia Deus ia acrescentar. Eu parei de querer juntar a semente que é Deus que junta, que traz, que ajunta, e eu me permiti ser restaurado, e eu me permiti ser transformado. E agora eu não sou crente só domingo e quarta, agora eu sou crente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, da hora que levanto à hora que me deito. E aí sabe que você vai ter o favor do povo, e Deus vai acrescentando, vai lá, que ali está o meu povo, ali está a minha igreja, é a igreja família, Quinto, para nós caminharmos para o final. Então aqui no quarto, o que ele faz? Quarto processo aqui dessa restauração, ele nos faz entender o valor da comunhão. Você está entendendo quanto Deus está falando esses dias? Comunhão. Falou com o Jairo, falou nas outras mensagens, porque nós queremos ser crente, queremos ser igreja, queremos ser povo de Deus, mas queremos viver desunido. A gente quer viver cada um no nosso reino, e o problema de cada um ter um reino é que cada um vai ter o seu rei. Um reino não vive dividido, a Bíblia diz isso, né? Pode um reino subsistir dividido? Não, nenhum reino dividido subsiste. Precisa haver comunhão, e aqui então o que ele está mostrando é nos fazendo entender o valor da comunhão. Quinto, verso 7, Isaías 43, todo que é chamado pelo meu nome, eu criei para a minha glória e o formei, sim, eu o fiz. Sabe o que ele faz aqui? Ele nos faz entender que existe um propósito para a restauração. Deus não restaura por restaurar. Existe um propósito da restauração de Deus em nós. Existe um propósito da restauração do Senhor na vida de cada um de nós. E no verso 7, depois de mais uma vez ele reafirmar propriedade, porque ele diz, eu te chamei pelo meu nome. Por que é que hoje essa nação ora, e eu não sei se você concorda, mas parece que as coisas pioram. Mas o Senhor disse, 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar,
e clamar, e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e sararei a sua terra. Se o povo que se chama pelo meu nome, e aqui mais uma vez ele está dizendo isso, todo que é chamado pelo meu nome, eu criei para a minha glória, eu formei, sim, eu o fiz. Então, depois de reafirmar a criação e propriedade, ele vai mostrar ali o propósito, porque existe um propósito para a restauração. O problema é que hoje, quando nós falamos de propósito, a maioria das pessoas já pensam no que fazer. Propósito, você já pensa no que fazer. Propósito, cantar. Propósito, pregar. Olha que lindo, irmão. Quando a gente canta, a gente fica parecido com um anjo. Pensa no céu. Isaías mesmo disse, né? Ele entra no templo quando morre o rei, e ele olha para o céu, vê os céus abertos e vê Deus e os anjos ao redor que clamavam: Santo, Santo, Santo. Então, quando a gente canta, a gente fica parecido com os anjos. Quando a gente prega, a gente fica parecido com os apóstolos. Mas quando a gente obedece a palavra, a gente fica parecido com Jesus. Hoje a gente quer parecer anjo, quer parecer apóstolo, mas Deus está esperando e dizendo: aonde estão os meus filhos? Aonde estão aqueles que são parecidos com Jesus? Então, quando nós falamos de propósito, para muitos automaticamente já vem o que fazer. Propósito é o que eu posso fazer. Propósito é eu cantar, propósito é eu pregar, propósito é eu fazer missões, é eu ser missionário, propósito é o que fazer. E sabe, na verdade, o principal relativo ao propósito deveria ser para quem e a partir do que. Quando falar de propósito, ao invés de se preocupar qual é o propósito, porque às vezes a gente enche a boca para dizer eu tenho propósito, Deus tem propósito. Mais importante do que o propósito, que é o que fazer, é para quem fazer e a partir do que fazer. Por isso, Deus não ativa propósito sem antes restaurar. A ativação não vem antes da restauração. A gente reforma e tenta ser usado, só que Deus não quer nos usar reformado. Deus quer nos restaurar, porque não se coloca pano novo, remendo novo em pano velho, roupa velha. Não se coloca remendo novo em roupa velha. Não se coloca vinho novo em odre velho. Deus não quer perder nem o odre nem o vinho. E a gente precisa entender que antes de ativar o propósito, Ele quer restaurar, Ele quer alinhar, Ele quer transformar, né? Então, quando nós pensamos em algo específico, somente em algo específico, o que fazer? Então o propósito tem a ver com o que fazer, o que está acontecendo. Eu subjugo as demais coisas, porque agora eu digo, entendi meu propósito é ser pregador, aí nada mais importa para mim. Se eu digo, não, meu propósito da parte de Deus é ser um cantor, então nada mais tem valor, eu subjugo todas as coisas por causa de um propósito específico que eu creio, mas sem me preocupar para quem e de onde. Para Deus, mais importante do que o propósito do que, é para quem e a partir do que. Sabe por que nós podemos encontrar crentes que pregam ou que ficam na porta com a mesma alegria que pregam? Por que nós encontramos crentes que ficam na salinha lá atrás, escondidos, sem ninguém ver, com a mesma alegria que cantam? Por que nós podemos encontrar alguém varrendo o chão com a mesma alegria que evangeliza? Porque não descobriu um propósito individual, descobriu para quem e de quem. Quando você entende para quem, limpar o chão tem tanto valor quanto pregar. Quando você entende para quem, cuidar de crianças tem tanto valor quanto pregar para adultos. Quando a gente entende para quem e a partir de que, ficar recebendo na porta tem tanto valor do que quanto louvar no altar. Só que quando a gente diz eu tenho um propósito específico, você já não tem mais olhos se precisa alguém na porta. Você já não tem mais olhos se precisa alguém na salinha lá, um ajudante.
A gente não tem mais olho se precisa limpar uma cadeira, porque eu tenho um propósito da parte de Deus. Sabe o que é isso? Falta de restauração. Porque ao ser restaurado, nós entendemos que mais importante do que o que eu faço é para quem eu faço. É a partir do que eu faço. Está entendendo? Ele restaura e vai fazer a partir de onde? Ali é a partir de Israel, aqui é a partir de igreja. Por que é que hoje tem gente querendo viver propósito sem ser igreja? Porque trouxe para o individual, eu sou. Então se ninguém me deixar fazer, eu abro a minha, mas que eu vou viver o propósito, eu vou. Só esqueceu que não é para ele, não é a partir dele. Mais importante do que viver é viver o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer e da forma dele. Sabe, e é a restauração que nos coloca nesse lugar. Sabe, e quando eu falo de servir, não falo nem só aqui, ó, no mundo. Quantos crentes que dão mau testemunho porque não ajuda ninguém na rua, não ajuda ninguém no mercado, não serve ninguém, que na verdade chega a gerar escândalo, porque eu tenho um propósito. Seu propósito é servir o mundo, servir ao próximo, amar o próximo. Tem a ver com de quem, para quem, a partir do quê. Então Deus não ativa propósito específico sem antes restaurar. Sabe, porque muitas vezes nós estamos mais arrebentados do que restaurados, porque quisemos nos ocupar mais com o propósito do que com a restauração. E aí vamos fazendo lá, está assim já, né? Mancando, com, muleta, fachado, mas não abre mão do propósito. Não, irmão, deixa Deus restaurar, deixa Deus colocar na maca, curar, deixa Deus tocar, deixa Deus fortalecer, Então, Deus, Ele tem para nós essa restauração. Na restauração, entendemos que somos criados, formados, resgatados e somos dele. E agora então nós entendemos para quem. Mais importante do que eu faço é para quem eu faço, irmão. É para quem nós fazemos. Temos uma propriedade. E o verso 7 diz, ele diz, todo que é chamado pelo meu nome, eu criei para a minha glória. Eu o formei e assim o fiz. E a partir do que? Eles a partir de serem Israel. Eles a partir de serem o povo de Deus. E nós? Nós a partir de sermos igreja. Assustou, irmão? É para acordar quem estava dormindo. Nós a partir de sermos igreja, o corpo de Cristo. Atos 2, ali estava nascendo a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, 27 diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Hoje muitos querem viver o propósito sem ser parte desse membro, sem ser membro desse corpo. Eu sou um dedo, mas eu quero ser o olho. Então se esse corpo não me aceita como olho, eu crio um outro corpo no qual eu vou ser olho. Só que Cristo não tem dois corpos na face da terra. O corpo de Cristo se chama igreja, a igreja do Senhor. Nós podemos ter muitas denominações na terra, mas igreja só tem uma. A igreja verdadeira é a igreja a qual Jesus é o cabeça. E quando eu entendo isso, entendo o propósito, se é para ser dedo, fechou, se é no corpo de Cristo, um dedo tem muito valor, porque ele entende quem criou, ele entende quem formou, ele entende a quem ele pertence. E aí ele diz para quê? Para quê? Para a glória dele. Está entendendo? Se eu estou na porta, é para a glória dele. Se eu estou pregando, é para a glória dele. Se eu estou lá atrás cuidando do banheiro, é para a glória dele. Se eu estou lá no mundo servindo, é para a glória dele. Porque eu entendi, eu comprei. Está entendendo o que é propósito? Propósito é isso, fazer tudo para a glória de Deus. Só que a gente estabelece propósito, fazer tudo para a nossa fama, para o nosso reconhecimento, para que a gente se sinta feliz. Por isso tem muito propósito por aí se cumprindo, entristecendo o coração de Deus, porque nunca foi propósito dele. Agora quando a gente se permite ser restaurado, é restaurado, renovado, transformação da mente pelo que? Palavra, renovação da mente em Cristo Jesus. Aí agora a gente entende
é para Deus, o propósito é para Deus. A partir da onde? A partir da igreja. A gente não sai para viver propósito, a gente se firma para viver propósito. Eu quero, olha, vai ter, vou aprender, EGF, tem que cuidar da minha família, bora. Tem que fazer uma liderança, quero aprender, porque eu entendi o propósito. É para Deus, é na igreja, é na família. Lucas capítulo 10 e verso 19, diz assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de forma alguma, vos fará dano. Irmão, o que essa palavra traz ao seu coração? Deus falando assim para a sua igreja: eu te dou poder, e esse poder é para você pisar sobre serpentes e escorpiões, nada vai causar dano. Quem aqui tem coragem de pisar no escorpião? Não tem, porque se pisar a gente morre, não é isso? É uma figura de linguagem que ele está usando, dizendo: olha, o mal não vai poder causar dano em você. E aí ele está dizendo: nada vos causará dano. Essa palavra para você traz alegria ou não? Ela te deixa feliz? Para quem essa palavra deixa contente? Dá uma glória a Deus. Eu dou poder, Jesus está dizendo, para pisar serpentes, escorpiões, e nada vos causará dano. Amém? Aleluia. A gente ficaria feliz, a gente ficaria alegre, mas olha o que ele vai dizer: mas não vos alegrei por isso. O que ele está dizendo? Tem coisa mais importante, tem coisa pela qual vale a pena se alegrar. E qual é, Senhor, essa? Não vos alegrei por isso, de que os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Os discípulos vão cumprir propósitos, Bocó. E estamos expulsando demônios, os demônios estão saindo, o nosso ministério é grande. Você já parou para pensar na filha de Jairo? Jesus cura a filha de Jairo, e ao curar ele diz assim: não fala para ninguém. Irmão, hoje a gente não ia nem falar, porque não ia dar tempo. Enquanto ele está curando, a gente já está filmando aqui, ó. Jesus está aqui em casa, olha que testemunho poderoso, mistério. Está aqui, a menina levantou, ressuscitou. E Jesus cura e diz assim: não fala para ninguém. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não quero que as pessoas me sigam por conta do milagre. Eu não quero que elas me sigam porque eu ressuscitei aquela que estava morta. Irmão, eu acredito que ao redor todo mundo sabia do alvoroço, todos os vizinhos. Os vizinhos não ficam sabendo do nosso alvoroço? Fica. Lá em casa, a minha esposa diz que eu falo muito alto. Eu não sei, eu não concordo. Ela fala mais baixo, os vizinhos acham que nós ficamos brigando. Às vezes a gente briga, mas tem vezes que a maioria das vezes é falar alto mesmo. Então os vizinhos conhecem os alvoroços, não conhece? E aí o vizinho está escutando o alvoroço, a menina morreu. Morreu fulana. E Jesus fala assim: não fala para ninguém. Porque a gente é bom, porque a gente não... Mas Jesus, a Bíblia diz: recebereis poder para ser minhas testemunhas. Testemunhas não é para falar o que Jesus fez, é para falar quem Jesus é na sua vida. E quem Jesus é na nossa vida, a gente não fala com a boca, a gente fala com a vida. E aí penso eu, a menina morre, Jesus ressuscita, ele diz: não conta para ninguém. Agora a minha pergunta é: todos ao redor não ficaram sabendo que ela ressuscitou? Porque viram ela vivendo. Sabe quando vão ver a nossa casa, a nossa família, os nossos? Não é quando a gente sair forjando testemunho, é quando eles estiverem vivos de fato. É quando nós estivermos vivos de fato. Alguém vai olhar e vai dizer: estava morto, mas agora está vivo. Estava em trevas, mas agora estava na luz. Estava no pecado, mas agora está na graça. Então não se precipite em contar testemunho, mas seja rápido e se dispor à restauração que Deus tem para você, que Deus tem para mim, que Deus tem